Olá, tudo bem? Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e tô te recebendo aqui em mais um episódio do nosso podcast Estilo de Vida no Ar. Esse mês a gente não podia deixar passar em branco. No Brasil, cerca de 17% das pessoas já pensaram em algum momento tirar a própria vida. Por isso a gente vem falar com vocês sobre Setembro Amarelo, tentando acabar com alguns mitos e entender mais o que se passa para uma pessoa chegar a esse ponto. Muitas vezes a gente acredita que aquela pessoa feliz, aquela pessoa que não demonstra nenhum sentimento de tristeza, depressão, ansiedade ou outros problemas, não passa por esse momento. Mas isso não é verdade. Hoje eu tô aqui com a Sabrine para mais um episódio. Olá, então, pessoal. Muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, né, Betina, também junto comigo novamente. Vamos falar sobre esse assunto, então, né? Ele merece muito esse espaço, principalmente para a gente quebrar esse tabu, esse estigma e trazer informações de fato que são fidedignas, né? Verdade. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é que durante muito tempo não se falava sobre suicídio. Isso. Eu não sei como é que tá hoje, eu sou oriunda da comunicação, né? E na comunicação durante muito tempo, jornalismo e tudo mais, não se falava sobre suicídio. E agora eu acho que deu uma virada de chave, e tanto que o Setembro Amarelo tá aí, tá muito forte, as pessoas estão fazendo campanha sobre isso, mas ainda falta conhecimento sobre efetivamente o que é o suicídio. Tem a parte de tentativa de suicídio, o suicídio, tem a família, os amigos, tudo envolve. Então, como é que a gente pode, primeiramente, falar abertamente sobre suicídio com todo mundo? Então, vamos lá. A campanha aqui no Brasil surgiu em 2015, né? Super recente. É muito recente. Então, foi através da Associação, né, Brasileira de Psiquiatria, com o Centro de Valorização à Vida, CVV. E eles justamente levantaram, né, essa bandeira para o mês, né? Para realmente a gente trazer estudos, trazer informações, realmente trazer esse espaço como a gente faz, por exemplo, com outras campanhas ao longo do outro mês, né? Por exemplo, Outubro Rosa, que vai ter daqui a pouco, Novembro Azul, Janeiro Branco e por aí vai. Só que, na realidade, a questão é a prevenção que tem que ser feita ao longo do ano. Então, a gente traz mais esse assunto a respeito do suicídio, mas a gente precisa tratar a saúde mental ao longo do ano, né? Que é o que a gente vem fazendo aqui no podcast, onde nós atuamos também como profissionais da área da saúde. Agora, por que existe tanto tabu e tanto estigma, né? Por que é tão difícil falar sobre? Primeiro, porque a morte, por si só, essa palavra, para algumas pessoas, já tem aquele bloqueio, né? Já tem aquele receio de falar, de comentar. E até trazer como assunto ali da família, né? Ah, não, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisa boa, né? Pra que pensar nisso agora? A gente sempre brinca que a única coisa certa da vida é a morte. Isso. Mas ninguém efetivamente quer falar sobre esse momento. Isso. Né? E daí, quando chega nesse assunto, sempre tem essa negação. Então, daqui a pouco, quando começa a vir assuntos, frases, alguns tipos de sinais, lembrando que tu também comentou, né? Não tem como a gente prever. Aquela pessoa um dia vai querer ter um comportamento suicida, né? Ou que vai ter um comportamento assim, nesse sentido. Ou já tem pensamentos, Ou né? já tem pensamentos, idealizações. E não é bem nesse sentido, né? Então, assim, não tem... Tem pessoas que realmente vão nos verbalizar através de frases implícitas, né? Eu queria dormir e nunca mais acordar, né? Ou, por exemplo, a minha vida não tem mais sentido, eu não valho mesmo de nada, sempre faço coisas erradas. E daí, quando vê, a pessoa já tá começando a falar, verbalizar em alguma situação a respeito disso. Só que qual é o nosso problema? A gente tem dificuldade de falar sobre morte, a gente tem dificuldade também de falar sobre o suicídio, e isso se torna um bloqueio muito grande até pra gente conseguir escutar o outro. E até essa pessoa conseguir buscar ajuda. Exato. Porque não tem espaço, né? Não tem espaço de fala, não tem espaço realmente para que ocorra mesmo esse desabafo, esse diálogo a respeito daquilo que a pessoa realmente está sentindo. Então, assim, o suicídio, ele é realmente multidimensional, né? Ou seja, vai depender de diversos fatores, igual a saúde mental, né? A gente estava falando sobre saúde mental também.
Só que o suicídio, por exemplo, não é somente questão de transtornos mentais, como a pessoa está no momento da vida, ou daqui a pouco se ela usa alguns tipos de substâncias, não é algo realmente escrachado, né? Daqui a pouco é uma pessoa que está super bem como a gente, só que acontece alguma coisa num determinado momento da vida e ela se depara com aquilo, e aquilo é um sofrimento tão grande, tão intenso, é uma dor tão insuportável, que ela não vê outra saída além dessa única solução, que é através da morte, né? Só que a gente fala assim, a pessoa é muito corajosa, é muito covarde, né? Ou é falta de Deus. Julgamento. Sempre tem esse apontamento, né? Só que na realidade o que acontece? A pessoa não tá pensando em nada disso, ela também quer viver, né? A gente fala muito sobre a questão da ambivalência que existe. Ela quer viver, mas ela não quer conviver com essa dor. Essa dor é insuportável para ela. Então, assim, tem pessoas que são bem impulsivas, que tu realmente nunca pensou e daqui a pouco ela vai lá fazer uma tentativa, né? E tem pessoas que carregam essa dor muito grande e realmente não conseguem encontrar ajuda, né? Ou não conseguem verbalizar para alguém que realmente possa escutar sem vir esse julgamento, sem vir esse apontamento, né? Então, assim, até esses dias eu dei agora... Esses dias não, ontem, né? Eu dei o podcast lá para os policiais, para federais, e eles levantaram muito, né, esse assunto, que por eles serem policiais, eles não têm como sair desse posicionamento eles mesmos, no sentido de poder, né? Porque eles estão ali... De se permitir. de se permitir, de realmente ali naquele papel de que eles estão provendo segurança para a população. Então, como se eles tivessem que aguentar, absorver tudo e não ter onde desaguar. Então, por isso que muitos acabam sofrendo também com questões de saúde mental. E isso, assim, também para profissionais da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, principalmente os profissionais que acabam lidando todos os dias também, né? Porque o suicídio não acontece somente em setembro, o tema não acontece somente agora, né? A gente tem aí todos os dias, que nem tu falou no início aí do nosso podcast. Então, a gente tem que cuidar como sociedade, né? Hoje em dia, a gente pensava assim, tá muito longe, nossa, por que eu vou querer saber desse assunto? Por que eu vou querer falar? E quando tu vê alguém muito próximo de ti. E é aquela pessoa que geralmente não te dá indícios, não te dá sinais. Não. Às vezes tu sabe que ela já fez uma tentativa, né? E acabou se tratando, enfim. Mas muitas vezes as pessoas... Eu acho que durante um tempo a gente teve esse estereótipo de pessoas deprimidas que vão se matar. Mas não é assim que funciona. Esses dias eu vi um post naquela rede social de trabalho de uma psicóloga que era muito legal falando sobre Setembro Amarelo. E ela pegou uma menina e mostrou as fotos da menina, falando justamente isso, assim, o suicídio ele não tem cara, ele não tem um formato. Aí ela mostra, assim, a menina 6 meses antes do suicídio, 3 meses antes do suicídio, e a menina feliz, fazendo as atividades dela, tirando fotos, namorando, indo à festa, uma rotina normal. Em todas as fotos ela estava bem, ela estava feliz, ela estava sorrindo. E aí, assim, ela mostrou até 3 horas antes da menina cometer suicídio. E 3 horas antes ela estava numa hamburgueria, com os amigos e tudo mais. E foi uma pessoa que foi embora. E ela justamente tratava sobre isso. Gente, não existe tu identificar, não existe assim... tá de verde, vai cometer suicídio. Não existe um padrão, né? E eu acho que durante muito tempo era isso. A gente acreditava que a pessoa deprimida acabava indo para esse suicídio. E hoje a gente vê que não. Tem um número, agora não vou me lembrar certo, mas com certeza tu vai saber nos dizer, que é quantas pessoas cometem suicídio no Brasil por dia. E é um número, assim, a cada 3, 4 minutos uma pessoa comete suicídio. Isso. E como é que a gente não tá falando mais sobre isso? Como é que a gente não tá tentando... sei lá, se é frear, não sei se é barrar, não sei qual é a palavra, mas aonde que a gente tá errando para chegar nesse momento? Eu acho que, eu sei que tem um alto índice de suicídio entre jovens, né? Entre jovens, é muito grande. De 15 a 29 anos, De 15 a 29 anos, mas estamos com um índice de suicídio masculino idoso enorme. Isso. E como é que essas duas pontas estão sofrendo com tudo isso e a gente não tá vendo? Isso. Aqui no estado de Santa Catarina, nós somos o estado que realmente tem o maior índice de suicídio, né? Nossa. Então, assim, por que isso pode
vir a acontecer, que nem falei, são vários fatores, né? Mas tem muito da questão da falta da nossa comunicação que nós estamos tendo hoje em dia, a questão da nossa sociedade, né? Então, que a gente vem falando muito sobre isso, sobre a falta de espaço, de cuidar realmente da nossa saúde mental, de estarmos realmente sendo produtivos a todo momento, de não ter que lidar com o outro, com o sofrimento do outro. O outro está começando a falar alguma coisa, ai, não, mas tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, e começa já a pontuar, solucionar, isso. E daí aquilo ali tu não valida a dor do outro, né? Então, realmente, assim, a gente tá vivendo um período de muita vulnerabilidade para muitas pessoas. E fora também a questão do pós-pandemia. Então, assim, pós-pandemia, a gente ainda está sofrendo esses efeitos colaterais, principalmente a questão da saúde mental. E o uso da tecnologia também. Eu ia entrar nessa parte agora. Eu acho que para jovens, a gente pega... Não sei, assim, sabe? Tudo que eu já li sobre comportamento, enfim, tudo que eu venho estudando nos últimos anos sobre estilo de vida, realmente. Mas eu vejo que nos jovens tem muita questão comparativa e a questão de hater na internet, né? Isso. Então, assim... fez uma coisa, foi julgado, foi criticado, foi cancelado, essa moda do cancelamento. Eles agem muito como se aquilo ali fosse a verdade absoluta, né? Eu acho que, de novo, a gente já falou aqui, traz diversas vezes no nosso conteúdo que as redes sociais, a internet é algo super legal, mas a galera não sabe muito lidar com isso. E eu acho que falta esse preparo desde a parte infantil, né? Que agora eu tenho visto uma mudança também nesse comportamento de ouvir mais a criança, de entender, de conversar, de ter troca. Tem um vídeo também de uma psicóloga que eu vi essa semana, que ela fala justamente, somos a primeira geração que ouve as crianças. Isso. Então, eu acho que isso também reflete nesse comportamento de se isolar, de não externar o que está sentindo, validar muito o que os outros falam a respeito, né? Do corpo, do cabelo, do peso, da moda, da roupa, de tudo, né? A gente sabe que quando é adolescente esse julgamento é muito forte. Muito. E as redes sociais atenuaram isso ainda mais. E do outro ponto, eu vejo que é justamente os idosos que não têm esse apoio, que não tem até mesmo essa abertura para conversar, para entender que tudo bem sentar com um psicólogo e pedir uma ajuda e conversar e botar para fora e tentar lidar com esses sentimentos. Então, acaba sendo muito complicado, né? Mudar esse quadro. Isso. Por exemplo, os homens, né? A gente vive nesse mundo machista ainda. Então, a gente tá realmente começando com o passinho de formiguinha a realmente mudar aos poucos esse pensamento de que homem não chora, de que homem não pode verbalizar quando tá sofrendo, de que o homem tem que ser o provedor, o cuidador, o zelar pela segurança da família e que ele não pode sofrer, né? Então, quando ele sofre, quando ele realmente tá naquela posição de vulnerabilidade, para alguns homens isso é inadmissível. Então, por isso que a gente tem um alto índice, né? E tem também um dado de que as mulheres idealizam e fazem tentativas, mas os homens, eles são mais certeiros. Sim, um dado que eu vi, estava lendo hoje de manhã, quando a gente estava falando sobre isso já, é que o número de homens que cometem suicídio é quase 4 vezes maior do que mulher. Isso. É muito grande um número, né? Muito Isso, grande. é muito grande. Porque, assim, nós mulheres ainda temos um pouquinho mais de abertura para falar, para realmente desabafar, para ter realmente esse momento de diálogo, né? Às vezes ligando para uma amiga, nem que seja não familiar, eu não digo nisso, mas procurando uma profissional da área da saúde também, como uma enfermeira, enfim, né? A gente tem uma outra abertura nesse sentido do cuidado, né? Os homens estão modificando isso, com certeza, mas ainda é muito difícil pela questão cultural, né? E os idosos têm muito mais atrelado a questão do sentimento de solidão, né? Que a gente vem falando, realmente desse isolamento que muitas vezes alguns passam. A falta de desamparo, desesperança, né? De realmente se sentir que são um fardo para a família, de que estão atrapalhando, enfim. Então, pode ser esses fatores também, né? E lembrando, assim, que muitas vezes o pessoal fala, a gente não tem que buscar uma rede de apoio para essa pessoa, daí fazer uma lista de quem são os familiares, quem são os amigos, enfim. Mas quando a gente começa por familiares, a gente tem que pensar que talvez esses familiares são os gatilhos para essas pessoas, Sim. né? No sentido, assim, de
talvez aquela família seja realmente membros que são vulneráveis para essas pessoas, né? Vulneráveis não, no sentido de fator de risco, né? Para essa pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente vai buscar como rede de apoio. Então, para profissionais, assim, na área da psicologia e psiquiatria, no primeiro processo ali do primeiro atendimento, a gente tem que escutar a pessoa. Tem que deixar com que ela realmente crie-se um vínculo, que ela realmente consiga se sentir segura com esse profissional, né? Que não vai ter julgamento. Por exemplo, assim, nossa, mas tu tá precisando buscar a parte da espiritualidade, tá precisando fazer hábitos, mudar teu hábito de estilo de vida. E, na realidade, a pessoa tá numa crise tão gigantesca que a gente tem que escutar. Sim, ela nem Tem que vai cogitar, amenizar né? a crise. Eu acho que ela deve estar numa dor ali, numa confusão, aquele sentimento. E, cara, azar do estilo de vida, azar de outras coisas, né? E é isso que a gente tem que lembrar, assim, nesse sentido, porque muitas vezes a gente escuta, né? Nossa, mas tu tem uma profissão, uma carreira que tu demorou tanto tempo pra construir, por que tu tá pensando nisso? Tu tem uma família maravilhosa, ou porque tu tem, sei lá, uma carreira, olha o carro que tu recém comprou, que nem tu falou ali da menina, né? Ali ela tava mostrando que tava super bem, mas talvez pode vir a ter a questão do sentimento de vazio, né? Sim. Ou pode ter outras questões que tu não sabe o que tá na história de vida dessa pessoa. Em relação a traumas, em relação a perdas, talvez lutos, algo nesse sentido que a gente nunca vai saber o que de fato tá acontecendo, né? E então, às vezes traz até na genética, né? Também, uns artigos que eu tava lendo também. sobre comportamento suicida, que às vezes traz na genética. Traz. E tá ali presente. E eu acho que aí, nesse momento, esse gatilho para tentar contra a vida é muito mais rápido, vamos dizer assim. Isso. A pessoa realmente, a gente tem 20% ali da nossa genética e 80% o ambiente, né? Às vezes pode realmente se sobressair, dependendo de como que tá essa vivência da pessoa durante o dia a dia, no trabalho, enfim, né? Diversos fatores. Ou às vezes ela pode estar adormecida, aquele gene, né? Quando ela tem um ambiente acolhedor, ou enfim. Mas lembrando e relembrando que todos nós estamos suscetíveis a ter esse tipo de comportamento, né? E, Sabrine, como é que a gente consegue, não sendo profissional da saúde, tá? Não sendo profissional da saúde. O que eu posso tentar detectar num amigo, num companheiro, numa companheira, nos pais, avós, enfim. Quem eu tenho à minha volta? O que a gente conseguiria identificar, assim, aquele pontinho ali pode virar um sinal de alerta? O que eu podia ver numa pessoa? Então, vamos lá. Primeiro, né? A gente tem que lembrar também que, por exemplo, os enlutados, os pais, os amigos, enfim, que passaram por esse processo, que não se sintam culpados se eles não perceberam, né, esses tipos de comportamento e sinais, porque realmente às vezes não tem como a gente perceber, e também por a gente viver nessa cultura de negação a respeito de morte, a respeito desse assunto de suicídio, isso por vezes também a gente pode criar uma barreira inconsciente de tentar perceber o que está acontecendo, né? E isso é cultural, a gente está começando agora a modificar isso, mas pode vir a ter sinais também, né? Por exemplo, a pessoa vem com essas frases implícitas para você. Então, pode vir que ela realmente verbalize. Tem pessoas que não vão falar, que não vão verbalizar, mas daqui a pouco começa a ficar mais quieta. Daqui a pouco começa a se isolar um pouco mais, se afastar dos amigos, do trabalho, da família. Tem uma alteração no apetite também, ou às vezes a pessoa tá comendo muito, ou ela tá comendo de menos, porque ela tá tentando regular essa emoção, né, que a gente acaba falando muito. Distúrbios no sono, no sentido assim, que ou tá dormindo muito, ou daqui a pouco tem dificuldade para dormir. E tem aquele sentimento, assim, muito de desânimo, sabe? Quando a pessoa tá muito desanimada, realmente não tem energia para fazer as coisas. E daqui a pouco começa realmente com aqueles 3 níveis do suicídio, né? Que é realmente pensar, ficar pensando, tu vê que a pessoa realmente está muito distante, sabe? Daqui a pouco começar a pesquisar. Tem pessoas que pesquisam muito, deixam rastros também, né, na questão de pesquisas. E aí, realmente começa, talvez, a vir a tentar, né? Então, assim, quando tem esses 3 níveis, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a tentativa, realmente, ela precisa que tenha uma rede de profissionais
prontificados, que a família esteja instrumentalizada também, porque o que acontece, né? Se realmente essa família for estruturada, enfim, nesse sentido, de realmente o profissional ter que chamar, né, a família para instrumentalizar, para saber o que fazer diante de uma tentativa. Porque não adianta a gente pegar e somente responsabilizar a pessoa, né, que está nesse sofrimento. Então, a gente tem esses 3 níveis. Mas eles são bem parecidos, por exemplo, com transtorno depressivo, né? Os sinais. Então, assim, ou é através de falas, ou daqui a pouco a pessoa tá muito resistente, ela também não quer ajuda. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não quero ajuda. Mas o que a gente pode fazer quando acontece alguma coisa nesse sinal que a gente tá percebendo que, opa, fulano nunca foi assim, né? Ou daqui a pouco, tem alguma coisa que tá acontecendo. Primeiro, a gente tem que observar como é que a gente tá em relação a esse fenômeno. Como é que é pra gente lidar com isso? Porque a pessoa, se tu dar abertura para conversar, você tem que falar sobre o suicídio e você tem que perguntar: olha, você tá pensando mesmo, né, em se suicidar, em se matar, enfim? A gente não tem que ter receio, né? Porque a gente tem que realmente conversar quando nós estivermos preparados, porque daí sim ela vai começar a verbalizar. Algumas pessoas podem não verbalizar e dizer que tá tudo bem, né? Mas quando ela verbaliza, ela vai te contar uma história. Ela vai te contar, talvez, um enredo de traumas, de vivências, realmente algo que faz sentido para ela sentir essa angústia, essa dor. E daí que entra a questão da gente só escutar, né? Quando a pessoa vier, ela tá confiando o discurso dela, o diálogo dela em relação a ti. Por exemplo, tu tá sendo o ponto de segurança dela, né? Então, se ela já tá te verbalizando, não julgue. Não julgue, não aponte, não tenta. Que comentários a gente não pode fazer? Porque às vezes as pessoas não têm conhecimento e vão fazer alguns comentários que a gente sabe que vai fazer mais mal do que bem. O que a gente não fala para essa pessoa? Então, uma das frases que a gente estava falando agora, né? Mas pense pelo lado positivo. Mas a vida é tão bela. Mas olha só, tu é tão jovem. Por que tu tá pensando nisso? Né? Ou daqui a pouco, não, mas não pensa assim. Tu tem uma família tão boa, vai passar, é só o momento, né? Então, assim, de realmente começar a querer dar um ponto ou querer mostrar o lado positivo da vida, ou mostrar que ela tem tudo aquilo e para que ela pensar nisso. E isso faz com que ela invalide, né, o que realmente a pessoa tá falando. Também faz com que a pessoa se sinta pior, porque ela fica pensando, poxa, por que eu não consigo pensar que a vida é bonita? Por que eu não consigo gera mais visualizar uma cobrança ainda do que antes. Isso, por que eu não consigo visualizar que eu tenho realmente um emprego tão bom, uma profissão tão boa, que eu construí tudo isso, né? Então, isso pesa muito mais. E pessoas que falam assim, isso é para chamar a atenção. Mas assim, atenção do quê? Chamar atenção por quê? Se a pessoa tá chamando atenção, é porque realmente ela tá precisando de ajuda, né? Aí tu vai invalidar isso no sentido de só chamar atenção de fazer birra? Será que realmente? Não, né? A gente tem que ver que não, a pessoa tá realmente pedindo ajuda. Então, a gente fala também sobre questões de autolesão. As pessoas que fazem autolesão, elas também estão ali naquele momento de pedir ajuda, né? Isso é outro ponto que não se fala, É outro ponto que não se fala. E que tá muito presente nos jovens e adolescentes. Se tu começa a conversar com as pessoas, tem alguém próximo de ti passa por isso. E às vezes tu nem parou pra ver aquilo ali, ou tu viu até um sinal, mas... não quis interferir, não quis se meter, não quis opinar, não quis nada. Mas tu enxerga que aquilo ali tá acontecendo, né? Isso. E eu escuto muito também alguns profissionais falarem assim, que se a pessoa não quer ajuda, digamos assim, o problema é dela. Pelo menos eu tentei, não é bem assim, né? A pessoa ela vai criar essa resistência justamente pela pressão do julgamento, de que a gente tem que estar bem o tempo todo, que a gente tem que lidar com as coisas o tempo todo, e não é bem assim. Então, assim, a pessoa realmente tá ali, pelo menos fala, olha, eu sei que agora tu não quer conversar, eu sei que agora tu não quer tocar nesse assunto, mas eu quero que tu saiba que eu vou estar aqui. Para qualquer momento que tu precisar, para realmente qualquer dúvida, qualquer dificuldade que tu tiver, eu vou estar aqui para te auxiliar, né? E agora tu falou isso, a gente já falou aqui outra vez também sobre viver bem sem ser o melhor, e eu acho que casa muito para isso. Essa cobrança que a gente vive, que essa sociedade, eu sempre falo isso, mas é essa sociedade imaginária que a gente põe na nossa cabeça, que a gente precisa entregar alguma coisa para alguém, tem que aparecer para alguém, tem que
fazer de determinada maneira. A gente não precisa nada, a gente não tem que nada, né? A gente tem que pensar em viver uma vida boa, estar bem de saúde mental, tentar procurar coisas que nos façam sentido para nossa realidade, seja de alimentação, seja de exercício físico, seja de acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, terapeuta, enfim, a linha que a pessoa for seguir. Se a pessoa quiser rezar para um determinado Deus, para outro determinado Deus, escolhe uma religião, enfim, mas a gente tem que parar com essa ideia que a gente é obrigado a alguma coisa. E a gente não tá devendo nada pra ninguém. Talvez esteja devendo pra um e pra outro, mas isso aí também não importa, né? Então a gente tem que parar com essa obrigatoriedade, porque eu acho que isso faz muito mal pra todo mundo hoje em dia. Nossa, com certeza, assim, é bem nesse sentido, Betina, porque o que acontece, né? A gente tem que lembrar que a saúde mental, ela é intrinsecamente muito importante, então a gente precisa buscar ajuda, né? Se, por exemplo, eu não tenho uma rede de apoio e eu tô em sofrimento profundo aqui, eu não consigo achar ninguém para me ajudar, para me auxiliar, porque eu sei que vão me julgar. Comece a procurar um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. Daqui a pouco a gente tem o CVV, que é o 188, que são voluntários que estão lá atrás, realmente para te escutar o que os teus desafios, os teus problemas, justamente eles estão preparados para essa escuta ativa, né? Então a gente realmente precisa também fazer esse movimento. Tá, mas eu preciso buscar ajuda para onde, né? A gente tem o CAPS, a gente tem o Hospital Universitário, que tem ali nos estágios de psicologia. Nós temos grupos para os enlutados aqui também na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. E toda a cidade também tem, né? É importante a gente falar. Toda a cidade também tem. A gente fala com pessoas que não são só daqui. Mas nos teus hospitais da cidade, pode procurar ajuda. Pode. E daí, esse caso também... nossa, Sabrina, mas eu me deparei, assim, com meu amigo que está fazendo uma tentativa. Liga pro bombeiro, né? Que é o 193, se eu não me engano. Que eles têm o protocolo para tentantes, né? Então, eles têm todo o cuidado e todo o suporte para essas pessoas que realmente estão em risco, né? E SAMU também, né, gente? A gente precisa também acionar o SAMU. E a gente tem outros sites também voltados a esse assunto, que ofertam os serviços e também apoio às famílias, né, dos enlutados. Maravilha. Bom, a gente vai encerrando nosso conteúdo por aqui. Com certeza. Se tu quisesse dar um recado para quem tá nos ouvindo sobre o Setembro Amarelo, fala pra galera. Então, gente, nós precisamos cada vez mais falar sobre esse assunto, mas, por favor, não sensacionalizem, né, esse assunto. Escutem, acolham as pessoas e se ela está precisando de ajuda, acompanhe ela, né? Realmente faz uma lista dos profissionais e acompanhe essa pessoa. E se você está precisando de ajuda, não hesite. Procure realmente um profissional da área da saúde mental. Maravilha, Sabrine, obrigada. De nada. Obrigada, pessoal, por mais uma vez estarem aqui com a gente. Não deixem de pedir ajuda. Identificou em alguém algum sinal, identificou em você mesmo que precisa de ajuda, não hesite. Esse assunto é muito sério e a gente precisa falar cada vez mais sobre ele para a gente conseguir diminuir esses números. Espero vocês no próximo conteúdo. Até mais! Ai, me atrapalhei.